Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, muito obrigado, Biese, pelo convite de poder dividir com vocês um pouco mais da experiência. Eu também me esforcei muito em não trazer conteúdo jurídico e muito mais conteúdo prático. E muito interessante, porque no início da sua apresentação falou que o privilégio de ter como os amigos, certamente o privilégio é muito grande nosso, viu, Fernando, de ter como amigo. E para mim também é um privilégio muito grande dividir essa apresentação com o Maurício, com quem eu trabalhei anos atrás, né, Maurício, com quem pudemos percorrer aí caminhos aí de enfrentamento à pirataria. Eu tenho muitas saudades e muito orgulho desse período que eu trabalhei com você, Maurício. A minha apresentação, eu procurei trazer sem combinar com o Maurício nem com o Fernando, mas uma visão um pouco mais federalizada, se assim a gente pode dizer, do combate à pirataria. Essa atuação e todo o conceito que o Maurício passou, eles são precisos, eles são eficientes. Temos olhado também muito o problema da pirataria com a pirataria estrangeira, né? A pirataria que é fabricada fora do nosso país. Então, eu trago algumas sugestões, alguns casos práticos de como enfrentar também essa abertura que o país trouxe. O tema realmente ele é complexo, eu sempre gosto de iniciar com esse slide, porque quando se fala de propriedade intelectual, primeiro todo mundo tem pouco conhecimento, porque as universidades e as faculdades no nosso país elas não lidam com essa matéria, né? Então, acreditem ou não, mas nós que nos formamos em Direito, que estudamos 5 anos, não temos propriedade intelectual como disciplina. O arquiteto não tem, o engenheiro não tem, o médico não tem, o químico não tem, o farmacêutico não tem, ou seja, o tema propriedade intelectual, infelizmente, é um tema muito pouco pulverizado no nosso país. Vocês podem perceber por essa arquitetura que as divisões, né, da propriedade industrial, direito autoral, outros bens materiais, a repressão à concorrência desleal, desenhos industriais, patentes, circuitos integrados, bases de dados, nomes comerciais, isso tudo faz parte da propriedade intelectual. Costumo dizer para o empresário que nasce, ele tem seu nome comercial, tem proteção pelo Código Civil, mas você tem uma proteção também derivada, efetivamente, da propriedade intelectual. Então, a teia ela é muito grande e o conhecimento é muito pouco divulgado, muito pouco pulverizado. Esse é um desafio grande que temos para vencer. O que é o direito autoral? O direito autoral ele está presente, efetivamente, como o doutor Fernando falou, na criação do espírito humano, né? Você acaba materializando esse direito autoral, muitas vezes através de personagens que são licenciados, né? Então, isso é o direito autoral, que é diferente da propriedade intelectual, das marcas e das patentes, e cada qual tem a sua legislação própria, como dito pelo Maurício. Você tem a apresentação das marcas como nominativa, essa importância de se registrar a marca, ela é o primeiro passo mesmo. Você tem a marca nominativa, eu trago como exemplo o nome Nike, você tem a marca mista e você tem a marca figurativa. Da mesma maneira, falando de Coca-Cola, você tem a marca nominativa Coca-Cola, a marca mista, a marca figurativa e uma outra espécie de marca que é a marca tridimensional, que visa proteger o invólucro onde o produto é depositado. Existe a possibilidade de você registrar junto ao NPI esse tipo de marca também. Natureza das marcas. Pode ser uma marca de um produto, de um serviço, uma marca de certificação, de qualidade, muitas vezes, e a marca coletiva, que, na verdade, acaba trazendo junto consigo todos os representantes de um determinado setor. Tá? Falar um pouquinho de medidas administrativas e judiciais para se proteger a propriedade intelectual, né? Não existe uma maneira estandartizada de se combater a pirataria. Você precisa ir a fundo e analisar qual é o problema de determinada marca que é copiada. Uma das medidas, das primeiras perguntas, né? Onde estão os produtos falsificados? Aonde que eu tenho que atuar? Qual que vai ser a radiografia para ter um planejamento estratégico de ação? E, muito importante, qual é a origem? Mercado interno ou mercado externo? A aula dada pelo Maurício no início em relação a medidas de mercado interno, acho que ela foi muito esclarecedora, e eu me preocupei um pouco em trazer a questão mais voltada à parte de quando a pirataria chega de fora no nosso país, né? Então, o trabalho de inteligência, o mapeamento do mercado pode auxiliar a responder essas questões, e os indícios, né, quando o produto acaba sendo importado. Muito comum erros de grafia nas embalagens, quando há grafia, porque muito deles só vem com a informação made in China, né? Produtos nacionais disponíveis em sites estrangeiros.
Esse tem sido um grande problema também, uma nova vertente da pirataria. Os meios tecnológicos, assim como nos ajudam, muitas vezes acabam nos prejudicando. Então, a internet, o e-commerce, tratando de produtos pirateados, tem crescido muito. E assim não fica muito difícil, por exemplo, como esse boneco, Patati Patatá, você entrar no Alibaba e verificar que existe um fabricante chinês fabricando e anunciando livremente, né? O problema é o seguinte, o lojista, como o Maurício falou, está lá fisicamente, está mais exposto. Muitas vezes essas empresas se escondem através desses sites, né, e fica muito difícil você tomar algum tipo de ação no sentido de impedir que esses produtos que são fabricados na China, não licenciados, acabem ingressando no nosso país. Você tem, normalmente, essa é a caixa própria mesmo, eu quis trazer justamente por conta disso. É essa informação aqui, que muitas vezes que você tem. Muitas vezes você não tem código de barra, muitas vezes você não tem nenhuma informação, você tem única e exclusivamente a informação made in China. Isso aqui são containers, né? Containers e containers, que é uma maneira interessante de se combater a pirataria, tentar cortar o mal pela raiz, aprender containers junto aos portos, para que eles não sejam pulverizados junto ao comércio. Né? Aqui outro caso, que estamos trabalhando também, referente a falsificação de escovas de dente. Depois eu vou trazer um pouquinho mais dos malefícios, não só econômicos, mas também a saúde e a segurança dos consumidores com um produto como esse. Vocês podem ver que parece que foi feito do mesmo molde. Esse é um campeão de vendas da Colgate, a escova 360. E outra coisa, Maurício e Fernando, só copiam o que faz sucesso, né? Você nunca viu copiar, então, quer dizer, investimento, roda o produto, vê se funciona. Quando o produto chega num estágio bom de venda, daí eles vêm pegando carona nesse aproveitamento parasitário, né? É a faceta cruel da pirataria também. E como nós entendemos que é a melhor forma de se trabalhar com a pirataria que vem de fora do país? Se aproximar aos agentes públicos que estão envolvidos com a fiscalização, normalmente Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, e ter um trabalho junto às fronteiras, impedindo que esses produtos ingressem no país, né? E por que chegar e conversar e trazer informações aos agentes aduaneiros? Porque eles têm um imenso leque de produtos para cuidar no seu dia a dia no desembaraço aduaneiro. Então, eles não podem ser especialistas em anzol, em boneca, em cabo de aço, em manequim, em jogos de carta. Então, você tem que levar a esses agentes quais são as especificidades desses produtos. Eu queria dividir com vocês, agora já numa segunda parte da minha apresentação, uma experiência que para mim foi muito grata, uma experiência muito interessante na minha vida profissional. Eu, em 2005, fui convidado pelo então ministro Márcio Tomás Bastos para assumir a Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, um órgão recém-criado junto ao Ministério da Justiça e que foi criado justamente para desenvolver uma política pública do combate à pirataria no país. Eu fui agraciado com esse convite. À época, me mudei com minha esposa, com meus 2 filhos, para Brasília. Foram 2 anos extremamente ricos, 2 anos de muito conhecimento, e essa experiência eu gostaria de dividir nos próximos slides com vocês. Num primeiro momento, ao se iniciar os trabalhos do Conselho, a primeira pergunta que veio é o seguinte: quem é afetado com a pirataria? E engraçado, porque o Conselho é misto, então ele tem representantes de governo e da iniciativa privada. De um lado ficava o governo falando que a ânsia de ganhar do empresário era muito grande, que os preços eram muito elevados. E de outro, os empresários falando que os impostos eram muito altos e por isso que os produtos eram. Foram 3 meses de discussão, até que nós pudéssemos chegar à conclusão que é o seguinte: o problema da pirataria é um problema do país. O problema da pirataria não é dessa marca X, da marca Y, da marca H, o problema da pirataria não é de determinado setor, o problema da pirataria tem que ser entendido como um problema de país. E aqui vem algumas informações que nos fizeram chegar a essa constatação. Maurício participou ativamente dos trabalhos da CPI da pirataria. Eu costumo dizer que é uma das únicas CPIs que não acabaram em pizza. Porque, efetivamente, o relatório produzido por essa CPI fez emergir a sociedade os problemas da pirataria, os vasos comunicantes, que tipo de organização criminosa está por trás da pirataria. Mostrou para a sociedade que a pirataria não é pirataria de CD, de DVD, de óculos, que a pirataria é de peça de automóvel, de peça de avião, de medicamento, de bisturi, de catéter, de pneu, de tudo que vocês podem imaginar, existe a pirataria. Então, esse não é um problema da Nike ou da Burger King, ou das marcas norte-americanas, ou das marcas internacionais. Até mesmo porque muitas marcas nacionais são pirateadas também no exterior, né? Então, a pirataria é um problema do Brasil. O Conselho foi instalado, né, um conselho misto, em novembro de 2004, por recomendação da CPI da pirataria.
E uma atitude governamental pioneira no mundo. É o único conselho que trata do tema que, numa mesma mesa, senta iniciativa privada e governo com a mesma possibilidade de votos. Eu trago esse quadro, a gente está fazendo 10 anos em que esse estudo foi feito. Qual que é o grande desafio de se combater a pirataria que chega através das nossas fronteiras? Se nós formos pegar um gráfico que cruza o total de importações com o total de exportações de 1970, há 10 anos atrás, a 2003, nós vemos que, na época do governo Collor, efetivamente há um grande salto em relação às importações. E o nosso mercado aberto propicia a chegada de produtos legais e de produtos ilegais também, né? Estamos preparados? Vamos ver. Fonte, Unafisco Sindical. Ao mesmo tempo que ocorreu o incremento do volume de exportações e importações, o número de fiscais diminuiu, de 12 mil na década de 70 para 7.600 atualmente, lá. Vamos fazer uma comparação com outros países do mundo. A França, por exemplo, são 22 mil fiscais aduaneiros, com uma área de 547 mil quilômetros. Então, você tem uma média de 40,22 fiscais aduaneiros a cada 1.000 quilômetros quadrados. O número do nosso Brasil varonil ele é um pouco distante disso, né? Então, nós estamos falando de 0,23 fiscais por cada 1.000 quilômetros quadrados. Isso certamente dificulta o controle da fiscalização da entrada desses produtos. Esse é um complicador. Os piratas comemoram. Mas, eu acho que o principal ponto que se chegou à conclusão, o trabalho inicial do Conselho, é que não adianta somente a repressão para se combater a pirataria, né? É necessário um conjunto de ações, com as ações repressivas, que são muito importantes, se ter também desenvolvido ações educativas e ações econômicas. O que estamos fazendo aqui é praticar educação, é debater sobre o tema, é proliferar o tema da propriedade intelectual, que não é aplicada nas universidades, nas faculdades. Então, parabéns pelo tema escolhido, e parabéns pela iniciativa. Por quê? Falta muito de conhecimento a respeito da propriedade intelectual. Qual é a proteção? Quanto tempo se protege? Eu estou violando se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, né? Então, uma maior difusão da propriedade intelectual, bem como uma maior conscientização dos consumidores em relação aos malefícios causados pelos produtos piratas. Medidas repressivas, uma maior coordenação de ações de inteligência entre os órgãos públicos, né, empenhados no combate à pirataria, às fraudes, e união de esforços para resultados significativos. E um ponto que foi um ponto que realmente é o mais difícil de andar, é sentar governo e iniciativa privada e se estudar medidas criativas econômicas de se estreitar o preço entre os produtos originais e os produtos piratas. Né, efetivamente, o que leva o consumidor a consumir um produto pirata é a diferença de preços entre os originais e os piratas. Nós temos um bom exemplo do governo relacionado à lei do bem, que acabou isentando de PIS e COFINS alguns itens de informática, e um mercado de informática que, num país, há 7 anos, era cinza, em 74% dos produtos de informática do Brasil, no colocados no Brasil, era no mercado cinza, hoje em 15%. Então, o governo abaixa a carga tributária, o empresário abaixa um pouco só a margem de lucro, você consegue uma fórmula fantástica para se combater a pirataria. Maurício, clube de futebol, tem a camisa de 100, de 120, faz uma camisa oficial de 20, de 15, oficial. Hoje R$200, estou desatualizado. R$190. Por que não criar uma camisa de combate? Uma camisa que custe 25... Alguns clubes tiveram uma iniciativa como essa, né? Ou seja, você oferecer medidas assim ditas mais econômicas, financeiras, para você puxar o consumidor. Porque no pirata o clube não ganha nada. Se ganhar R$1, 50 centavos numa oficial mais baixa, está lucrando muito. E a gente sabe que muitos clubes no exterior acabam pagando grandes contratações exatamente com a venda de produtos oficiais. Então, esse é um filão que efetivamente deveria estar mais com atenção, e isso que cria muitas vezes medidas econômicas. Então, um misto entre educação, repressão e medidas econômicas nos pareceu, e parece sim que é uma grande fórmula para se combater a pirataria. Vou falar rapidamente de alguns riscos, é uma lista exemplificativa, não taxativa. Primeiro item, apontam os dedos para o Brasil e falam que o Brasil é um país pirata.
Só que é o seguinte, muitas das nações que apontam esse dedo para nós, vêm no nosso país e acabam tirando recursos naturais, riquezas vegetais, animais históricas que só tem aqui. E aqui eu falo tranquilamente, como falei no governo. Grandes grupos de laboratório se beneficiam dessa riqueza nossa, patenteiam princípios ativos que só tem na nossa floresta, na nossa mata, e registram como patentes no exterior, e o nosso país não recebe nada a esse título. Então, antes de falar que o Brasil é um país do pirata, a gente tem que ter atenção que muitos países que nos acusam de ser praticam uma pirataria que é bastante preocupante, que é a chamada biopirataria, da qual o nosso país é vítima. Agora, falando um pouco mais do nosso dia a dia, lógico, prejuízos à indústria, ao comércio nacional, concorrência desleal, quem não recolhe direitos trabalhistas, quem não observa as leis ambientais, quem, na verdade, não está em conformidade com o pagamento de impostos, tem uma concorrência fantástica em relação àquele que cumpre com todas as suas obrigações. Então, prejuízos à indústria nacional legal é evidente. Comprometimento à geração de empregos e fuga de investimentos. Existem poucos estudos falando dos males da pirataria, o que eles causam. Um estudo da Unicamp aponta que, se não houvesse no nosso país pirataria, contrabando e descaminho, seriam gerados por ano em torno de 2 milhões de empregos formais. Quem compra produto pirata está gerando emprego em outro lugar, distante daqui. Eu quero depois mostrar um slide. Queda da arrecadação tributária, evasão de divisas. E um ponto que, no Ministério da Justiça, a gente pôde se preocupar e ficar bastante atento. Quem está por trás do negócio da pirataria são, efetivamente, organizações criminosas muito perigosas. O consumidor, ao querer adquirir um produto pirata, a gente lidou com o tema como se fosse um enfrentamento às drogas. Você tem o consumidor querendo consumir, você tem a demanda, você tem a oferta. Então, muitos deixaram de fazer crimes, praticar crimes de maior potencial ofensivo, para lidar com pirataria. A população aceita, a população quer. Então, houve uma migração internacional de criminosos lidando com a pirataria, financiando a pirataria. Com isso, o abastecimento do grande grupo de máfias internacionais, pressões internacionais para que o país combatesse a pirataria e respeitasse a propriedade intelectual. Sem respeito à propriedade não há crescimento. E aí eu quero trazer algumas fotos, vai ficar mais leve a minha apresentação, mas é que dar assim com o tema do segurança dos consumidores. Né? O que os produtos piratas, que buscam somente a venda por conta de um preço menor, o que eles a reboque trazem de prejuízo aos consumidores? Essa é uma cerda de escova de dente original, aumentada 1000 vezes. Vocês podem verificar que a ponta da cerda ela é polida, ela é arredondada. Lógico, você vai colocar escova na boca. Né? Essa é uma escova pirata nova. Né? Isso ninguém vê quando vai comprar o produto. Fala, pô, aquela lá custa 7,5, tem uma aqui de 1,80. Eu vou comprar essa de 1,80 por uma escova. Ninguém consegue ver isso. Né? Que você está colocando na sua boca verdadeiras espículas que, na verdade, vão detonar sua dentina, vão causar retração gengival, quer dizer, danos irreparáveis, por conta de uma economia de R$6. Isso ninguém vê. Será que as pessoas veem isso? Lâmina de barbear, uma original ampliada 1000 vezes. Agora vem uma pirata nova. Olha. E tem outra. Então, quer dizer, as pessoas não conseguem enxergar isso ao comprar um produto falsificado. E vão colocar esse produto no seu rosto e acham que estão levando vantagem. Esse é um caso muito interessante. Muito interessante. Nós pudemos trabalhar diretamente no fechamento dessa fábrica. Ela sempre causa esse frisson, mas olha só que interessante esse caso. Esse caso era uma fábrica que fabricava esse tipo de produtos. Pediu marca no NPI, Maurício. Viu, Fernando? Pediu marca no NPI Baianas. Fabricava, não vendia um único exemplar no Brasil. A fabricação toda deles era para o exterior, para a Europa. Por quê? Se você chegar na Suécia, chegar na França, chegar Baianas, Havaianas, é tudo Ana, não sei o quê. Então, quer dizer, eles tinham uma produção voltada ao mercado externo, porque lá no exterior todo mundo sabe que esse produto custa bem mais do que aqui. Então, quer dizer, uma coisa fantástica, uma produção, linha de série, fabricando as Baianas. Agora, imagine uma empresa como a São Paulo Alpargatas, quanto que ela não investe no seu conceito de marca. O último evento falou de branding, né? Falou de como formar uma marca. Imagine uma empresa que preza tanto se deparar com isso. Isso não é o problema do dano econômico. Sabe qual que é o problema principal? E aí um alerta para todos. Opa!
Pode acontecer isso, né? Pode acontecer isso. Por que custa mais? Porque tem toda uma tecnologia, tem produtos ótimos envolvidos, não podem causar danos à sociedade e aos consumidores como um produto como esse pode efetivamente trazer. Mas podemos falar mais, podemos falar de coisa que não é muito divulgada, que 5% dos preservativos presentes no mercado são falsificados. Olha o emprego que está se criando quem compra o produto pirata. É exatamente isso. Não está se criando emprego aqui, está se criando um emprego na China, e aqui eu peço atenção ao seguinte. Olha as condições de emprego. Para quem não conseguiu identificar, isso é uma linha de montagem de uma fábrica de isqueiro. Então, as crianças, aqui você tem o gás saindo e elas invasando isqueiro. Uma linha de produção. Olha a idade das crianças. Olha as condições de proteção. Olha as condições do ambiente. Então, não é assim, vou comprar um isqueirinho pirata na 25 de março, na Uruguaiana, no Shopping Oiapoque. Existe toda uma cadeia por trás disso, e quem compra o produto pirata está beneficiando essa cadeia. Está possibilitando a vinda de produtos piratas para o nosso Brasil, de drogas, de armas e de munições. Porque já que vai passar mesmo, ninguém vai ver, já traz tudo junto. Então, essa é a geração de empregos de quem compra produto pirata, contribui. As condições de higiene, uma linha de montagem de uma fábrica de shampoo. Né? Então, a gente pode ver efetivamente o cuidado que se tem, né? Que os piratas têm. E aqui, para descontrair um pouco. Você falou do Rio de Janeiro, né, Maurício? Eu hoje trabalho no escritório que nasceu no Rio de Janeiro. Eu consegui entender essa apreensão do Alexandre. Entendeu? Não é Alexandre, é Alexandre porque está no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo você... Opa, deixa eu voltar aqui. Ao mesmo tempo você tem o show do Emílio Santiago, que deve estar se revirando no... Né? Show do Emílio Santiago, Alexandre. Esse é o cuidado, né? As condições em que a pirataria é feita. Né? Isso é a apreensão da delegacia especializada lá no Rio de Janeiro. Mas a gente tem mais. A gente tem para todos os gostos, na verdade, todo gosto. Você tem boss, você tem cos, você tem dós, você tem xó, você tem o que você quiser. O que você quiser, na verdade, você encontra. E aqui eu chamo bastante atenção, porque essa camiseta pirata, certamente, ela vale mais do que qualquer uma outra. Você tem duas marcas numa única. Né? Então, você tem uma Calvin Klein e você tem uma Nike. Na verdade, é uma valorização muito grande. Né? E daí você tem a criatividade de Hike, de Gillette, você tem a Adidas. Eu estava num seminário outro dia, agora eles fizeram as bibas. As bibas. Tem a Adidas e tem as bibas. Está vendendo bastante. Tem a Ball Star também. A Daides. Quer dizer, tudo no sentido do quê? Certamente de enganar, né, o consumidor mais desatento. Lógico que existe a compra consciente. Né? Panasonic, tem Skinny também. Isso daí é tudo apreensão, na verdade, de fronteiras. E aí pega, né? Porque quando está falando de marca, não sei o quê, agora vamos falar de colírio para catarata, vamos falar de bisturi, de catete, de remédio para câncer, de pílula para evitar uma série de coisas, e falar também do Viagra. Né? Isso daí é uma linha de produção também de uma fábrica de Viagra falsificado. A betoneira aqui, usada para misturar cimento, ela é usada para, na verdade, dar coloração azul ao comprimido. Né? Então, aqui você tem a crueldade da pirataria, que muitas vezes não está somente no preço ou no prejuízo econômico. E o que me preocupa muito, muito, o primeiro comando da capital ele está sendo financiado pela venda de produtos piratas. Né? Então, as grandes máfias elas acabam se alimentando com o quê? Com essa leniência do próprio consumidor. Eu quero, é mais barato. Por que eu vou comprar um CD original, um filme, ou qualquer coisa que seja original? Né? As empresas ganham muito, só que os vasos comunicantes eles começam a aparecer. Né? Aí vai. Números na Interpol revelam que, hoje em dia, a pirataria movimenta mais recursos no mundo do que o narcotráfico. Fico silêncio. 2% das 26 milhões de peças de aviões instaladas a cada ano no mundo são falsificadas. Daí, depois de um acidente, quando derrete tudo, também fica diferente, difícil de você... Isso daí é fonte US Chamber. Tá? E um número que eu acho que é baixo, 10% dos remédios comprados em farmácia e 14% dos remédios comprados na internet são falsificados. Em alguns países em desenvolvimento, são aproximadamente 60% dos medicamentos falsificados.
O Conselho Nacional de Combate à Pirataria, graças a Deus, continua. Eu fiquei 2 anos lá, na fase inicial. Hoje existe um plano de bastante vigor na rua. Aconselho a vocês, quem tiver interesse no tema, que se aprofunde através do site do Ministério da Justiça, mas ações extremamente interessantes para se enfrentar a pirataria, capacitação de agentes públicos, prêmio de combate à pirataria, aperfeiçoamento legislativo, concurso de monografia, ou seja, uma série de ações que foram pensadas e que vêm sendo postas em práticas no sentido de tentar minimizar os efeitos da pirataria no nosso país. Eu aconselho a leitura do plano estratégico do Conselho no site do Ministério da Justiça. E o que eu acredito muito é na educação. E talvez, se não nossa, que a nossa geração, em relação ao tema, pode estar um pouco perdida, mas em relação às gerações que vêm por aí, aos nossos filhos, naquela mesma linha, pai, para de fumar, pai, coloca o cinto, pai, não compra produto pirata. Eu acho que a gente vai ganhar essa batalha por aí, é na educação dos consumidores do futuro. Quando eu estive no Ministério da Justiça, nós fizemos uma exposição no Salão Negro, que ficou exposto durante 6 meses no Salão Negro no Ministério da Justiça, e que em escolas públicas e particulares de Brasília visitavam essa exposição para entender um pouco mais do problema da pirataria, né? Qual que é o prejuízo que causa ao país, que itens que são pirateados ou não, tudo no sentido de fomentar, né, nos consumidores do futuro, principalmente, a necessidade de se proteger a propriedade. Né? E falar para a criança, pô, você gasta tanto tempo na escola, né, para adolescente, para o jovem, né, você investe tanto na sua carreira, na escola, no seu estudo, você gostaria que alguém chegasse e copiasse algo que você tivesse idealizado? Então, essa ideia mesmo de conscientização. O ministro Márcio realmente deu muito apoio às ações de combate à pirataria. Em 2005 mesmo, foi o primeiro Dia Nacional de Combate à Pirataria. Ele é todo ano comemorado no dia 3 de dezembro. Tá? A gente vai comemorar efetivamente o 8º ano desse Dia Nacional de Combate à Pirataria. E o primeiro, ele foi, de uma maneira emblemática, uma destruição, mega destruição de produtos na frente do Congresso Nacional. Existia a Frente Parlamentar de Combate à Pirataria, os deputados bastante atuantes, aqui o Itamaraty, aqui atrás, então foi uma destruição. Normalmente esse dia ele serve para chamar a atenção da população em relação aos malefícios efetivos da pirataria. E algo que me deixou bastante empolgado em relação a uma campanha contra a pirataria, né, ela foi liderada, essa campanha, pelo Sindireceita, o Sindicato dos Técnicos da Receita Federal, e usando mesmo a expressão pirata tô fora, só uso original como se fosse drogas tô fora. A intenção era exatamente essa mesmo. Em Brasília, não existem muitas esquinas, muitos botecos, mas existem muitos bares. E as pessoas frequentam muitos bares. E nos bares era muito comum pegar um cidadão de origem oriental, ingressar no estabelecimento, ele não sabia falar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem pedir um copo d'água, mas está vendendo CD, DVD pirata nos bares. E os bares não deixavam, por exemplo, o engraxate entrar, mas deixavam o pirata entrar para vender produto. Então foi criado esse material, e eu participei de alguns happy hours lá, em que o pirata entrava, quando ele aparecia na frente, todo mundo levantava a bolachinha do chopp, no sentido de, não, ninguém quer você aqui. Então, atitudes como essa, no sentido de tentar sensibilizar, né, de trazer uma visão um pouco diferente para o que é o enfrentamento da pirataria, sempre valorizando o produto original. Isso foi muito interessante. O lançamento da campanha lá ocorreu em Salvador, né, e você tem que ter a participação mesmo dos artistas nessa campanha, porque eles sofrem muito com isso. Né, então, tem alguns artistas que aderiram à campanha. Eu, particularmente, eu prefiro esse próximo slide. Eu acho que ele traz mais força mesmo a campanha, mas brincadeiras à parte, é importante a classe artística também estar bastante atenta a isso. Falando de educação, a ANCHAM, juntamente com alguns institutos, entre eles o Instituto do Capital Intelectual, que eu presido, tem esse projeto, que é o Projeto Escola. Ou seja, conscientizar os educadores da importância de se combater a pirataria, né, trazendo à sala de aula a problemática e lidando com questões no seu dia a dia que possam fazer as crianças pensarem. Concurso de monografia. Vamos estudar geografia? Vamos. Poxa, hoje em dia, muitos produtos vêm de Montevidéu, entram no Brasil por Chuí, daí vão para Porto Alegre para São Paulo. Ou seja, as pilhas falsificadas, elas têm mercúrio, que se jogadas no meio ambiente pode causar problemas. Então, quais são os danos da pirataria, os prejuízos causados pela pirataria em matemática? Ou seja, uma série de situações dentro do ambiente de sala de aula, no sentido de mobilizar o tema junto às crianças e alertar os educadores a respeito do problema da pirataria.
O país avançou bastante na repressão, principalmente as zonas das fronteiras. Alguém, Fernando, você controla o tempo para mim, só para a gente não fugir muito, por favor. Repressão nas zonas de fronteira. Numa reunião com o ministro Márcio, comandou com os órgãos de repressão, qual é o ponto mais preocupante, obrigado, em relação à pirataria? Foz do Iguaçu. Ok, vamos fazer uma força-tarefa para mudar a situação de Foz do Iguaçu. E quando há vontade política, realmente se muda uma realidade. Essa foto, eu sempre trago nas apresentações, porque fui eu que tirei. Esse é um modelo de um ônibus e que ia e voltava para Foz do Iguaçu 3 vezes por semana, carregado. Isso daí, na verdade, é o seguinte, tem 2 fileiras na frente, ó, 1, 2, e o restante para trás é tudo produto. Ou seja, container ambulante. Tá? Nesse caso, especificamente, por isso que eu gosto de registrar, começava com cigarro, ia para tênis, ia para eletrônico, até chegar na cocaína, na merla, na maconha, que ficava no fundo do ônibus. Então, eram em torno, 2 vezes, 3 vezes por semana, de 500 a 600 ônibus, indo e voltando pelas estradas, carregando esse tipo de produto. Simples, muito simples, muito simples. A Receita Federal baixou uma instrução normativa falando o seguinte: o produto, o veículo que carregar produto pirateado, produto falsificado de origem, é apreendido. Acabou. O pátio da Receita Federal, hoje de Foz do Iguaçu, é o pátio mais cheio do que de qualquer montadora espalhada pelo país, de tanto veículo que se apreendeu. Ou seja, foi um duro golpe nas organizações criminosas e quem lidava com isso. Resolveu o problema da pirataria? Não, mas ajudou um pouco a conter isso. E outra coisa, tem que bater no bolso deles. É aí que eles vão sentir mesmo. É quando o prejuízo é efetivamente financeiro. Eu não entendo como uma pessoa conseguia chegar de uma caixa na cabeça para o outro lado da ponte da amizade. Era essa a situação que se tinha no país antes de um reforço na aduana. Culminou aí com toda a revigoração da aduana, com a fiscalização mais intensa, e que fez com que migrasse. Hoje é Salto de Guairá, outras situações em que os piratas se encontram. Mas, efetivamente, aquela porta de entrada que se tinha em relação à Foz do Iguaçu, ela não, hoje em dia, não condiz com aquela realidade passada. Isso é bacana, de você ver avanços. Eu acho que a matéria de ontem da Folha mencionada e outras matérias que virão, ontem o Estado também lançou um editorial falando da volta do comércio informal à região central, principalmente da cidade de São Paulo. Houve um esforço muito grande da antiga gestão, criando o GGI, o Gabinete de Gestão Integrada, que reuniu uma série de representantes do poder público que, conjuntamente, começaram a fazer uma série de ações em pontos tradicionalmente de venda de produtos regulares em São Paulo, como Galeria Pagé, Shopping 25 de Março, Belmonte, Paulista, Promocenter, Stand Center, um trabalho que, na verdade, nunca tinha sido feito. E se enfrentou isso de uma maneira muito vigorosa. Tudo que é bom dura pouco. A atual gestão parece não dar a atenção que deveria ser dado a esse tipo de comércio, e algumas movimentações das associações que lidam com esse tema já têm sido feito junto ao nosso prefeito. Mas o importante é que esse tipo de trabalho trouxe uma conscientização justamente aos consumidores de que isso, na verdade, não é permitido. Porque muitas vezes o próprio Estado ele financia os locais para a venda desses produtos irregulares. Então, há uma responsabilidade, sim, dos estados e dos municípios em relação a esse combate à pirataria. Foi um grande avanço, isso daí é o depósito da prefeitura, e aí é aquilo que o Maurício falou, é um ônus fortíssimo para o detentor de marca, para quem luta contra isso, armazenar esse tipo de produto, porque você precisa de espaço e você precisa, na verdade, ao final do processo, você consegue até uma destruição desses produtos. Mas, de 3 anos, a gente tem casos aí de 10, de 12 anos de ação em que você tem que guardar efetivamente o produto durante esse período. Aí a Galeria Pagé, que foi um dos alvos das ações. E eu, já encerrando a minha apresentação, eu não acredito em resultado sem união de esforços. Então, juntamente com a Fiesp, com o Fórum Nacional contra a Pirataria, o Instituto Brasil Legal, o Instituto do Capital Intelectual, que eu presido, nós estamos aí em grandes caravanas pelo Brasil, percorrendo portos, aeroportos, tentando fazer com que produtos irregulares não entrem no nosso país.
Há um seminário que ocorre todo ano, esse ano vai ser novamente em Foz do Iguaçu, é um seminário Tríplice Fronteira, onde nós chamamos nossos irmãos para conversar um pouco mais sobre os problemas da pirataria e de como as ações podem ser orquestradas de uma forma conjunta. Só para vocês terem uma ideia, quando começou esse programa de visita aos portos, em 2007, essas foram as estações da Receita Federal que nós visitamos. Aeroporto de Guarulhos, Galeão, Ponta Porã, Corumbá, Uruguaiana, Santana do Livramento, Guaíra, Foz do Iguaçu, Brasileira, ou seja, na verdade, muito suor para se combater esse tipo de ilícito e evitar que produtos ingressem no nosso país. A Receita ela aprende e depois o que ela faz com o produto que ela aprende? Ela pode destruir, ela pode incorporar ao patrimônio da União dos Estados ou ela pode leiloar. Tá? Nesse caso, era um produto da Philips, uma empresa que defendemos também, e foram apreendidos uma série de DVDs. E o DVD não era falsificado, era fruto de contrabando, descaminho. Vamos fazer, então, incorporar o patrimônio da União. E a Polícia Rodoviária Federal está precisando, para o seu curso de novos agentes, de DVD. Vamos doar os DVDs, 20 DVDs para a Polícia Rodoviária Federal, que recebeu os DVDs. Foi testar um, não funcionava. Acontece, né? Tudo bem. Testar outro, não funcionava. 3, 4, 5... E não funcionava nenhum. Daí sempre tem um curioso de plantão, né? Chavinha de fenda, fácil. Na verdade, anabolizante, disfunção erétil, abortivo. Quer dizer, se usava a casca do DVD, e quem vai dizer que isso daí não tem envolvimento do crime organizado, né? A gente está falando de falsificação de medicamento, né? Daí outro DVD. Cartela do Cialis. A cartela do Cialis. E já terminando a minha apresentação e trazendo 2 casos práticos que eu gostaria muito de dividir, especialmente com vocês, tendo em vista o público. Essa frase eu acho muito interessante, porque realmente a pirataria era praticada de uma forma romântica, daquele colega de trabalho, do vizinho, que ia para o Paraguai e comprava um Rodstar e vendia, ou um uísque, ou cigarro. Ela era de uma forma de aquelas sacolas todas listradas, e a pirataria hoje é por container, é por ônibus que faz esse transporte, ou seja, há um envolvimento muito... Essa época de pirataria romântica acabou, não tem nada de romântico em relação a essa prática. E tenho muito apreço e consideração ao ministro Gilson Dipp, e quero ler, sempre leio nas minhas apresentações, quando eu encerro, o discurso dele num seminário da BPI. Ele é uma das maiores autoridades no nosso judiciário, o ministro Gilson Dipp. Teria como dizer ainda a falsificação de medicamentos, que é uma praga mundial, que milhares de pessoas morrem diuturnamente porque se falsifica todo e qualquer produto que se tem eficácia. Crianças morreram na África porque a vacina contra a malária era água. Um xarope contra a tosse no Haiti matou 100 crianças porque se usou óleo automotivo em vez dos princípios ativos. Remédios contra a AIDS foram falsificados. A falsificação de medicamentos tem efeitos letais e, muitas vezes, a prova se perde no próprio organismo da pessoa que não sentiu o efeito. Quanto mais conhecido o produto, mais passível de falsificação. Os antibióticos, remédios contra a AIDS, o popular Viagra, é o mais falsificado do mundo. Este é um crime que lesa a humanidade. Mais, a pirataria financia o terrorismo. Não fui eu que disse isso. O ministro Gilson Dipp é uma das pessoas mais ligadas ao combate às organizações criminosas e, para ter dito isso, alguma razão ele efetivamente tem. Trago algumas reflexões também finais. Aí eu vou deixar mais na apresentação, que já, para quem quiser fazer uso, se vocês quiserem disponibilizar, presidente, no site da Biesme, não vejo problema nenhum, porque um dos motivos principais desses eventos é a conscientização. Não será pirataria? Não. Autorizado pelo autor. Ela pode. A criação de um conselho de combate à pirataria no Mercosul seria bem salutar. O problema é comum, o inimigo é comum, então nós precisaríamos nos unir para combater esse tipo de crime. Uma grande campanha educativa em nível nacional, associando a indústria, o comércio como protagonista. Aprimoramento legislativo, nós temos um projeto de lei que está dormindo no Congresso desde 99, que única e exclusivamente aumenta um pouquinho a lei para que as pessoas não troquem as suas condenações por cestas básicas, né? Então, quer dizer, um projeto de 99 que está dormindo lá, seria uma boa a sua aprovação, né? Necessidade de estruturas especializadas, delegacias especializadas, envolvimento dos estados e municípios, isso é muito importante, a gente vê que o governo federal tem feito sua parte, seria interessante que os estados e municípios também o fizessem. E um banco de dados com informações dos representantes e detentores de propriedade intelectual seria uma medida muito interessante, mas são medidas mais práticas que não afetariam efetivamente o dia a dia de vocês. Muito comum que a Receita Federal nos chame para auxiliar na destruição de produtos, e aí mais um caso curioso.
nós trabalhamos para o segmento siderúrgico e foram apreendidas 16 toneladas de cabos de aço falsificados. Está mais um na lista, então. Cabo de aço também é falsificado. O interessante é que a Receita apreendeu, e o interessante é que a Receita pôs para leilão. Ela apreendeu porque o produto não tinha qualidade e pôs para leilão. Aí nós intervimos, conseguimos, na verdade, junto com o sindicato, a destruição desses produtos, né? Passou maçarico, né, nos cabos de aço, para justamente ficarem só com resíduo, e daí a sucata leiloa, mas o cabo de aço jamais. E um caso muito interessante, que eu acho que afeta o dia a dia de vocês, que é um tipo também de violação de propriedade intelectual, é que a doutrina chama bastante da proteção ao trade dress. Tá? Esse é um caso que foi divulgado pela imprensa, pelos meios de comunicação, e que vale, eu acho que a mensagem, um pouco adequando mais ao público aqui do evento, que é a questão voltada à cópia de identificação visual, por exemplo, de um estabelecimento, que esse caso se debruçou sobre isso. Foi em 2003, em Goiânia, uma empresa chamada Mr. Cat se deparou com a existência de uma outra loja chamada Mr. Foot, né, que se utilizava praticamente da mesma fonte de logotipia, né, a mesma tonalidade de cor das madeiras dentro da loja, quer dizer, todo aquele conceito, sabe aquele lá que o consumidor passa e fala, será que é mesmo Mr. Food? Quer dizer, gerando essa confusão junto ao consumidor. Como se fosse, uma franquia, exatamente, como se fosse. Né? E aí até as prateleiras, balcões, o saco de embalar os sapatos, apesar de que os sapatos em si eles não eram parecidos, mas todo o conceito de loja era. E essa decisão foi favorável ao Mr. Cat, né, pela semelhança de levar o consumidor ao engano, sendo efetivamente reconhecida a concorrência desleal. Essa foto, efetivamente, ela não está muito boa, mas o que eu consegui recuperar pela internet, essa é a Mr. Cat e essa seria a Mr. Foot. A foto ela não foi muito feliz no sentido de procurar essa identificação, mas se você ver em detalhes, na verdade, essa indução do consumidor em erro. E outro caso que eu trago, que é um caso recente, os casos de trade dress, eles têm muita parte subjetiva por conta do judiciário, mas é um caso muito interessante, voltado a um embate que todos os que militamos na área acompanhamos, relacionado a Vanish e Vantage. Vou fazer diferente, vou passar primeiro os produtos. Né? A Vanish entrou com uma ação contra a Vantage, falando que, na verdade, havia uma cópia aos produtos, né? E principalmente eles focaram muito a base da ação deles na cor. Né? A cor lembra, porque o consumidor na gôndola vai reconhecer pela cor. Então, aqui eu volto. Eles ingressaram com uma ação, tá? Que ela correu, ela foi andando, foi para o tribunal. E, a bem da verdade, o entendimento majoritário era que os produtos eles poderiam conviver no mercado porque não há proteção à cor. Isso é interessante também. Você não pode dar um monopólio de proteção de uma cor a uma determinada empresa, a uma determinada pessoa. Né? Na minha opinião, a base da ação, ela talvez tenha pecado em não deixar bem caracterizada a questão da concorrência desleal, independentemente da cor ou de qualquer outra coisa. Porque se você for se deparar com os produtos, você vê que há uma identidade. Só que foi uma ação, com todo o princípio de ética que me permeia, eu entendo que o pedido da ação ele foi um pedido não muito feliz. Se focou muito na cor, quando deveria se focar muito mais na questão da concorrência desleal. São dois casos que eu trago para ilustrar a minha apresentação e não poderia deixar de ser também um agradecimento à Expor pelo convite a participar nesse evento, mas também a Expor vamos ser mais otimistas, e será menos vítima da pirataria de seus produtos. Acredito que a primeira ação que tenha sido ingressada por essa empresa foi no escritório até no Maurício. Né? A primeira apreensão foi feita na Braga Associados, eu me lembro muito bem dessa apreensão. Né? E a apreensão, na verdade, de manequins que simplesmente se davam ao trabalho de pegar o manequim da Expor, fazer um molde em cima desse manequim e se reproduzir esse manequim. Né? Não importando o tipo de material, não se importando com licenças, com royalties, em pagar... É uma homenagem. Fizeram uma homenagem a Expor. Só que essa homenagem, na verdade, além de concorrencialmente ela ser desleal, ela muitas vezes prejudica o próprio segmento, porque é um produto de má qualidade, todo mundo vai falar assim, isso daí é uma porcaria, isso daí. Não vai, isso daí é uma porcaria. Então, quer dizer, há um desgaste forte também, a imagem da empresa, a imagem do produto, a imagem do segmento.
né? Então, aqui alguns exemplares copiados. A última apreensão ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, numa situação bastante tensa, né, em que o fabricante não ficou, obviamente, muito feliz, né, com a ação, numa região do Rio de Janeiro chamada de Faixa de Gaza. E, quando nós saímos de lá, nós ficamos mais com medo porque a polícia nos parou. Deve ter algum problema, mas foi bastante emocionante. E conseguiu-se a apreensão dos moldes, né, que a partir daí você faz com que eles não consigam continuar produzindo o manequim falsificado, e também a questão de molde é algo bastante caro no processo produtivo. Só foram apreendidos os moldes e os manequins que efetivamente copiavam, né, os modelos revendidos pela Expor, e eu acho que foi uma apreensão boa. Daí vem o problema do judiciário. É um processo que está no Rio de Janeiro 3 anos, 2008, mais... muito tempo, e ainda não temos uma sentença definitiva de primeiro ponto. E o despacho da juíza foi o seguinte: não concedo a liminar porque não mostrou a prova do direito autoral. Como todos nós sabemos, direito autoral, muitas vezes você não precisa comprovar. O simples direito autoral já faz nascer isso. Logicamente que o tribunal reverteu a decisão e concedeu a busca e apreensão. Daí é interessante, porque o pessoal pega a cabeça de um, braço de outro, perna de outro, e fala, não, isso daí não é pirata, eu criei meu próprio Frankenstein, né? Mas o direito autoral também protege as partes, né? Então, essa não é uma boa desculpa. É sempre bom finalizar uma apresentação dizendo que pirataria é crime também, né? Há uma aceitação muito grande da sociedade em relação a essa prática. Eu costumo brincar que todo mundo acha uma boa, na frente da escola do seu filho, ter uma banquinha vendendo CD, DVD, é fácil, né? Vai lá, já compra. Agora, nenhum pai permitiria uma banca vendendo droga, arma, munição, né? E, efetivamente, as pessoas que financiam a pirataria são as mesmas que estão lidando com esse tipo de crimes de maior potencial ofensivo. Então, se a minha apresentação fez com que 10%, 5%, 50% se sensibilizasse com o tema de que proteger a propriedade intelectual e combater a pirataria é uma missão cívica, efetivamente, e não um problema isolado de uma marca ou de uma propriedade, eu acho que a minha missão ela foi cumprida. Mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade que a Biesv rondou. Eu acho que a minha palestra e do Maurício acabaram sendo complementares. Espero também que a gente tenha a possibilidade de responder algumas dúvidas, ouvir alguma crítica, apresentação, alguma sugestão, elogios também, sempre fazem bem. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos.